Boa noite a todos. Nosso grupo vai estar falando sobre gerenciamento de catálogo de serviço. Sumado da nossa apresentação, a gente vai estar apresentando os propósitos e objetivos, o escopo e valor para o negócio, política, princípios e conceitos básicos, processos, métodos e técnicas, gatilhos, entradas e saídas e interfaces, gestão da informação, fatores críticos de sucesso, indicadores-chave de performance e desafios e riscos. E no final da apresentação, a gente vai estar apresentando um cenário aí, um exemplo de um cenário real onde a gente poderia estar utilizando o gerenciamento de catálogo de serviço. Bom, para início de conversas, o que é o catálogo de serviços? O catálogo de serviços, ele nada mais é do que um banco de dados ou um documento com informação a respeito de todos os serviços de TI que estão em produção ou estão para ser colocados em produção, né? Estão disponíveis para implantação. Esse documento ele deve conter o maior número de informações possíveis a respeito desse serviço de TI. O documento do ITIL, ele até brinca com a gente, fala que a gente tem que ser um verdadeiro detetive mesmo e tentar trazer o máximo de informações que a gente consegue para estar apresentando nesse catálogo. E qual que é o objetivo disso, né? Porque a gente tem que trazer bastante informação para esse documento. Porque esse documento ele é um centralizador. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que tanto pessoas da própria empresa quanto o cliente final, ele vai ter acesso a esse documento e vai estar com todas as informações a respeito de todos os serviços de TI disponíveis em um só lugar. Então é muito importante que a gente também mantenha atualizado esse documento de catálogo de serviço, né? Bom, um pouco sobre o escopo e o valor, né, desse documento para a empresa. Como eu acabei de dizer, é um documento que vai conter informações sobre todos os serviços da TI, e esses serviços, eles são serviços voltados para o cliente ou serviços voltados para suporte de outros serviços, a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso aí na frente. Uh, Além disso, os benefícios que ele traz, né, é bem óbvio. A gente tem, além de uma informação, de toda a informação do serviço documentada, a gente tem isso centralizado num documento, e esse documento, ele vai ser escrito, né, vai ser documentado, baseado em políticas, princípios e alguns conceitos. Para falar dessas políticas aí, a gente, para adicionar, para remover, para modificar algum serviço dentro desse catálogo, a gente vai precisar saber quem é, quando foi, se pode ou não. E isso tudo deve ser explícito e deve ser também documentado. Nessas políticas tem que estar claro para as pessoas que vão estar utilizando desse catálogo e para as pessoas também que vão estar construindo esse catálogo. Porque no momento de adicionar ou remover um serviço, eu preciso saber o que está motivando isso e quem é o responsável por isso. Além disso, a gente define os responsáveis por determinadas seções desse portfólio de serviços também. Mas é basicamente isso. A gente tem que ter estruturado quem fez o quê, se pode ou não pode, em quais situações que pode ou não. Isso é bem importante. Bem, agora dando continuidade, eu vou levantar um questionamento, né? O que é serviço? Bem, como o João já falou, cada organização ela tem a sua própria política e em relação à definição de serviço também é assim. Então, a definição de o que é serviço varia de organização para organização. Aqui vale a pena levantar um ponto, um alerta, que normalmente quando se fala a respeito de serviço, automaticamente, para indivíduos num contexto de TI, isso remete a um sistema de TI, e nem sempre é assim. Até mesmo como a gente vai falando mais para frente, nós lidamos com um catálogo de serviços de negócio. Bem, os detalhes dessa política, né, de o que é serviço, ela é influenciado por vários fatores, como, por exemplo, um uso antecipado do catálogo de serviços, por serviços de marketing para clientes, ou o público-alvo, ele também influencia bastante. Então, se o público-alvo, baseado em idade, por exemplo, de 18 ou 40 anos, é um público bastante discrepante, então isso influencia bastante. A cultura organizacional da empresa, as práticas e também a disposição dela, né, o nível de maturidade dessa empresa em aderir a novas tecnologias, isso também influencia. Tem os seguintes tipos de serviços. Antes disso, vale destacar também que é bem importante definir hierarquias entre os catálogos de serviços. Bem, nós temos os dois tipos de serviços, aqueles voltados ao cliente e os de suporte. Os de cliente, eles possuem informações mais gerais, indicativas, já que são aquelas que o cliente tem contato direto. Então, o importante é ser o mais simples possível. E, por exemplo, isso são informações expostas a respeito de custos ou como contratar um serviço. Já suporte é o que garante e sustenta o serviço voltado ao cliente, por meio de serviços de infraestrutura, rede e até mesmo de aplicativos. Então, são os serviços de suporte são aqueles internos da empresa. O que é serviço, né? Bem, tem essa figura aqui retirada do livro Service Design, e a respeito de serviços. Bem, basicamente essa figura que ela representa um processo de negócio, onde você tem SLAs e definições de serviços. Você tem serviços que podem ser divididos em serviços principais e serviços de aprimoramento. E esses serviços eles comunicam, né, com a camada aqui de suporte, serviços de suporte, e garantem e sustentam a camada de contato com o cliente. Eu vou falar agora sobre casos de uso de um catálogo de serviço. Então, ele tem muitos casos de uso, né? Os principais são documentação e análise de negócio, né? Você poder tirar métricas, você poder fazer uma documentação concreta sobre isso. Projeção atual dos seus serviços, a capacidade que você tem de entregá-los, né? Se você consegue entregar mais coisas, você já está entregando muito. O cliente ele tem um lugar para consultar ali, né? Então isso pode fazer com que ele busque por novos serviços. Além disso, a sua própria equipe, né? Ela entende melhor o que ela vai dar suporte, o que ela vai manter. E o usuário final também, ele vai entender melhor até onde vai o seu serviço, né, qual é o escopo disso tudo, e saber abrir um incidente, ou solicitar uma mudança, solicitar um novo serviço. Como que é a estrutura desse catálogo? Né? Não existe uma forma correta de fazer esse catálogo. Uma forma comum é você dividir esse catálogo em
na área técnica e na área quem é entregue é o cliente, né, como os colegas já explicaram. O interessante dessa estrutura é mostrar como os serviços estão interligados aqui, né? Então, aqui a gente tem um processo que é entregue para o cliente aqui, por exemplo, né, um business process, e para ele funcionar, ele precisa aqui do serviço A e do serviço B. E para o serviço A e para o serviço B, eu tenho tudo, algumas dependências, sejam elas de infraestrutura, sejam elas de pessoal. Então, tem aqui que o serviço A ele é dependente do serviço 1, do serviço 2, do serviço 5 e assim por diante. Então, ele mostra aqui a relação dos seus serviços técnicos relacionados com os seus serviços que estão no catálogo e que são entregues a um cliente, né? E como que eu implemento isso, né? Quais que são os métodos, os processos, como que eu faço isso? Não, mais uma vez, não tem uma maneira correta de se fazer isso, né? Então, aqui tem um exemplo de como se fazer. Então, primeiro você concorda na descrição do seu serviço, na definição dele, e depois que você tem um acordo sobre isso, você documenta tudo. A partir disso, você consegue se comunicar lá com o pessoal de gestão de portfólio e, a partir disso, vocês entram em acordo sobre um catálogo de serviço. A partir disso, a gente parte para a construção e manutenção desse catálogo, juntamente com o pessoal do portfólio. E depois de construído, você vai contatar as áreas de negócio, vai contatar a área de suporte, entender os fornecedores, e, por último, contatar também a área comercial e alinhar sobre o novo catálogo, sobre os serviços que são oferecidos. Gatilhos, entradas, saídas e interfaces. Né? Gatilhos, o que te faz criar um catálogo de serviços, né? Então, começando ali, novos serviços entrando, mudança em serviços existentes, exclusão de serviços, requisição de mudanças. Acredito que até que requisição de mudança é uma palavra-chave aqui, né? Então, entradas. O que eu preciso para acontecer, para eu conseguir criar o meu catálogo de serviços? Eu preciso de planejamento, preciso de requisitos de negócio, preciso de análise de informações, né, sobre risco, BI em si, né, de business intelligence, e a requisição de mudança, que ela serve, que ela é tanto um gatilho, né, eu preciso realizar uma mudança, quanto ela é a entrada, né? Que mudança é essa e como que eu vou fazer ali com o meu catálogo. E as saídas, né? O que eu espero ganhar com esse catálogo de serviços, né? Definição e documentação dos meus serviços, atualização do portfólio e atualização das requisições de mudanças, né? Eu não espero que elas acabem, mas eu espero que elas mudem, porque eu já fiz as mudanças que foram requeridas. E interfaces, né? Com quem que eu preciso conversar ali, quem que é a pessoa que está sendo diretamente ligada com o catálogo de serviços. Né? Então, principalmente gerenciamento de portfólio, relações de negócio, infraestrutura e suporte, né? Relações de negócio, comercial, infraestrutura, porque são eles que vão te fornecer o necessário ali, né? As configurações necessárias, a base para os seus serviços, e o suporte, as pessoas que mantêm, as pessoas que atendem o cliente e resolvem problemas, né? A gestão de informação dentro do catálogo de serviço. Bom, para que o cliente consiga entender perfeitamente o que é proposto em cada serviço dentro do catálogo, a gestão da informação é essencial para que os dados fiquem precisos e as informações também se mantenham precisas sobre isso, é, não havendo, não podendo haver nenhum tipo de ambiguidade ou dúvida a partir da leitura do mesmo. Para essa gestão, a empresa precisa pensar em alguns pontos de como essa informação principalmente será armazenada e disposta para os clientes, onde vão ser os repositórios que vão ser armazenados, se vai ser em um repositório só, se os dados vão ser armazenados em vários repositórios, a integração com o portfólio para ser uma maneira amigável de se mostrar os dados para o usuário, né, e não simplesmente apenas linhas e colunas do serviço, e o serviço utilizado para a gestão dos dados sobre o serviço, porque a gente vai perceber que a gestão do portfólio, a gestão do catálogo, perdão, ela se torna difícil com o tempo, principalmente com o aumento do- da quantidade de serviços oferecidos, né? E o mais importante é que, independente da ferramenta que esteja sendo utilizada, a empresa deve possuir o catálogo, seja no papel ou seja usando uma solução tecnológica própria, alguma coisa. Fatores críticos de sucesso e seus indicadores de performance. E, nesse ponto, cada empresa deve identificar esses fatores críticos, né? Dependendo de cada processo. Isso é específico para cada empresa. Cada organização vai ter os seus próprios fatores críticos. Esses fatores críticos, eles são seguidos pelos identificadores de performance, né? Que também são específicos para cada requisito. E com base nisso, a gente vai conseguir gerar uma análise mais tanto qualitativa quanto quantitativa mesmo, e a partir disso é possível identificar áreas que precisam ser monitoradas mais constantemente, ou então algumas oportunidades de novos serviços ou melhorias dentro dos serviços já oferecidos. Assim, com a definição, uma boa definição dos fatores críticos e dos seus indicadores de performance, você tem uma padronização melhor. Aí dessa forma você consegue também conscientizar tanto os funcionários de TI que prestam serviço, quanto os usuários que consomem o serviço que está presente nesse catálogo. E ainda fornecer para eles medidas que sejam reais sobre a qualidade do que está sendo oferecido ali. Os desafios e os riscos. Bom, o principal desafio está ligado à manutenção do catálogo, para que ele se mantenha preciso ao longo do tempo. É,
E por isso que essa falta de precisão é realmente um dos problemas que mais impactam os catálogos. Também existe a baixa adoção do catálogo no seu processo operacional, né, quando o catálogo existe lá, só que ele não está bem formulado e ele fica meramente ilustrativo, sendo um serviço desperdiçado praticamente, né? A falta de ferramentas para manter esse catálogo também. E aqui é um ponto interessante porque muitas vezes é, as pessoas tentam manter o catálogo direto como algo visual para exportar isso, né, para o cliente ou para a equipe mesmo. Só que o ideal é utilizar um banco de dados ou então alguma tabela para manter essas informações. E com isso você vai conseguir manipular e mantê-lo de forma mais saudável, que, que ainda vai melhorar, né, a padronização encontrada aí. As medidas, que são o que a gente já falou anteriormente, os fatores críticos, os indicadores de performance, também precisa ser muito bem definida. É um dos erros que acontece em muitos catálogos, pois a partir do momento que não existe esses indicadores de performance bem estabelecidos, você perde a referência para quais serviços estão bons ou não ali. E é por isso que vale ainda enfatizar que todos esses desafios e esses riscos, eles são diminuídos quando são adotadas, né, essas padronizações. Porque você tem uma base para que, à medida que o catálogo evolua, você possa tanto melhorar os próximos itens, quanto também melhorar os itens que já existiam antes, mantendo, claro, sempre essa padronização. Bem, agora dando continuidade, eu irei apresentar a vocês um exemplo de aplicação. Para isso, nós escolhemos a empresa Smart, que atua no setor de tecnologia. Qual é o cenário? A Smart é uma empresa que vende serviços e seu produto principal é a venda de chatbots. Os chatbots são usados em atendimentos automatizados. E essa empresa ela cresceu muito rápido nesse último ano e ela não possui um catálogo de serviço definido. Então, isso acaba por resultar em clientes interessados no que eles só conhecem como atendimento automatizado, mas no fundo eles não sabem quais serviços exatamente são ofertados pela empresa. E esse é um problema, né? Que foi visto pela empresa. E, por outro lado, ao não terem, né, esses serviços mapeados, quem também acaba por ser afetado são os colaboradores da empresa. Porque, por exemplo, quando são abertos suportes, constantemente esses colaboradores questionam uns aos outros sobre o que determinado serviço atende, até que acabem por encontrar alguém que saiba. Isso é algo muito corriqueiro, muito recorrente na empresa. Então, o que acontece normalmente é que uma pessoa, determinado colaborador, ele presta um suporte hoje, né, vamos supor, e daqui a 6 meses surge esse mesmo suporte. Porém, não foi guardado, não se tem nenhum registro, não se tem nenhum histórico. Muitas vezes, esse colaborador que resolveu isso hoje, daqui a 6 meses ele não vai lembrar como ele solucionou esse suporte. Então, e também, nem sempre vai ser esse colaborador de 6 meses atrás, né, a pegar esse suporte. Então, o que pode acontecer é que hora um pega o suporte, hora outro que é responsável por pegar esse suporte, e fica nisso, né, fica nessa luta até encontrar alguém que consiga auxiliar esse colaborador a solucionar o suporte, caso ele mesmo não saiba como fazê-lo. Visando solucionar esse problema, né, a Smarco ela contratou a Grupo 3, que é o nosso grupo, para definir um processo de criação de catálogo de serviços. Bem, como primeiro passo, a gente pensou em definir as diretrizes. Então, para isso, né, foi coletado as seguintes informações. Bem, deve existir diferentes visões de catálogo de serviço. Essa é uma diretriz da empresa. E deve variar pelo tipo de usuário. Então, você tem os usuários internos e externos. Os internos são os colaboradores mesmo. Então, o catálogo técnico é direcionado a eles. E você tem os externos, que são os clientes. Então, o catálogo de negócio já vai para os clientes. Uma outra diretriz firmada é que os serviços de catálogo eles devem estar agrupados de acordo com os chamados pilares, que remetem ao produto principal da empresa. Então, tem um produto principal, que são os chatbots, e esses chatbots são construídos baseados em pilares, na definição da empresa. Então, a proposta é que os serviços no catálogo estejam organizados de acordo com eles. Agora, prosseguindo, precisamos definir os serviços. Os serviços são conhecidos pela alcunha de pilares. Então, agora a gente já sabe que na definição da empresa, quando ela fala de pilares, ela está falando de serviços. Eles são agrupados em 4 principais pilares. São Monitor, que é responsável por um gerenciamento de dashboards, que esses dashboards, né, são gerados com dados obtidos pelos chatbots. Build, que é responsável pela criação e manutenção desse fluxo conversacional. Temos Connect, que é responsável pela configuração de integrações que permitam o chatbot se conectar com outros meios de comunicação, como por exemplo o WhatsApp. E temos por fim Train, que é o motor cognitivo. Isso significa a parte de inteligência artificial do bot. Então você pode programar ele no pilar de build com uma programação burra, entre aspas, onde ela responderá basicamente sim e não, são perguntas simples, pré-programadas, e você pode fazer um upgrade nessa conversa aplicando uma inteligência artificial. Isso é definido e configurado no pilar de Train. Bem, definido o serviço, agora vamos pensar nos papéis. Os papéis já tive uma pequena introdução sobre eles, né? São os usuários internos e externos, né, chamados de entidades, né, que são quem é que vai usar o catálogo. Bem, entidade externa, foi reconhecido então apenas o cliente, que vai ser o consumidor desses serviços, ofertados pela empresa, e no momento estamos mapeando.
e eles já foram apresentados anteriormente ali pelos pilares. E entidades internas nós temos quem vai fazer parte do corpo técnico, que são o analista de suporte geral. Ele vai funcionar como uma espécie de broker. Isso significa que quando chegar um suporte a ele, ele será responsável por realizar uma curadoria desses suportes e ver, olha, isso aqui vai para tal pilar, esse aqui vai para o outro pilar. Então ele faz essa desambiguação. Analista de suporte do pilar. Ele é um profissional, ele é especializado em resolver alguns problemas, mas ele ainda é limitado em conhecimento. Então ele tem que recorrer a alguém superior, alguém que tenha mais conhecimento, e esse alguém é o gerente de suporte do pilar. Ele é o detentor máximo de conhecimento, né? Então depois dele ele já não tem mais ninguém, e ele é responsável pela tutela dos analistas de suporte. Beleza, definidos os papéis, agora precisamos definir algumas ações que deverão compor, né, esse catálogo de serviço. Bem, o que esse catálogo de serviço ele deve oferecer? Agora a gente deve lembrar que tem catálogo de serviço de negócio e o técnico. Então, a gente vai definir as ações que cada um deve oferecer. Bem, o catálogo de negócio ele deve permitir à entidade externa, ou seja, os clientes, consultar os principais serviços ofertados e deve ter no mínimo as seguintes informações: descrição, custos, e o cliente deve saber de qual pilar aquele serviço pertence, né? Então, a gente já vai falar para o cliente, olha, nós temos 4 principais serviços, né, que a gente chama de pilar, e eles têm uma descrição e têm um determinado custo. O cliente também pode solicitar um suporte. Ele pode consultar instruções sobre como solicitar, verificar qual é o CLA e requisitar aumento do CLA. Então dá ali, mas é do CLA. Bem, e agora a respeito do catálogo de serviços técnico. Agora a gente está falando das entidades internas, ou seja, o corpo técnico da empresa. Bem, no serviço técnico, deve ser possível seguir que os colaboradores eles tenham um padrão definido de suporte ao cliente e eles têm algum meio de centralizar o conhecimento baseado em experiências em uma base de dados. Ou seja, lembra que eu disse que tinha um gerente de suporte do pilar, que ele era um detentor máximo de conhecimento? Então, quando o analista de suporte do pilar ele não for capaz de resolver um problema, ele passa a consultar o gerente de suporte do pilar. E é nessa comunicação que vai ocorrer esse registro. Então, toda vez que um gerente de suporte for consultado, né, isso vai ser registrado e vai se tornando informações úteis que virão auxiliá-los futuramente. Definimos as ações. Nós temos uma matriz raça aqui baseada no que a gente tem hoje, né? Nós temos os usuários e as suas as pessoas, os indivíduos, as entidades e as ações que podem realizar. Bem, nós temos o cliente ele é ele quem abre o suporte. Então ele é ali um indivíduo que realiza a ação, e quando ele abre o suporte, o analista de suporte geral ele é notificado. Uma vez que ele é notificado, ele vai encaminhar o suporte para o pilar que foi indicado nesse suporte. Então a ação já é dele. Ele fazendo isso, o analista de suporte do pilar ele vai ser notificado. E uma vez que ele for notificado, ele vai visualizar os detalhes do suporte. E visualizando esses dados, ele vai consultar a base de dados, buscando se há informações acerca daquele suporte. Caso, por exemplo, ele não saiba o que fazer. E caso ele não saiba o que fazer, ele vai ter que solicitar para um gerente de suporte do pilar que explique para ele como solucionar esse suporte. Então, o gerente de suporte do pilar, nesse caso aqui, ele vai ficar como responsável pela execução dessa atividade de explicação e também por responsável por aprovar a atividade quando, por fim, o analista de suporte consultado sobre suas dúvidas tiver elas já sanadas. E nós finalizamos, depois disso, um registro de explicação na base de dados. Então, o analista de suporte do pilar, ele coletou essas informações do gerente de suporte. Isso é interessante, é algo que não teve na base, né, porque ele teve que consultar o gerente de suporte. Então, ele vai registrar isso na base para futuras consultas. Bem, aqui tem algo mais didático. Temos aqui um diagrama BPMN, usado para documentar os processos. Aqui a gente tem uma demonstração de um catálogo técnico em relação ao processo realizar suporte técnico. Bem, aqui em cima nós temos o cliente. O cliente ele vai, isso que eu vou estar demonstrando aqui é o que já foi mencionado aqui nessa matriz RACI, de maneira mais ilustrativa. O cliente ele vai abrir um suporte. Esse suporte vai direto para um analista de suporte geral, que vai receber esse suporte e vai olhar, olha, isso aqui vai para compilar, vai para esse ou aquele, e nisso ele faz build ou connect, por exemplo, e ele fazendo essa desambiguação, ele manda para o respectivo pilar, onde o analista de suporte do pilar, que pode ser um daqueles 4, connect, build, monitor ou train, ele vai receber, o analista de suporte do pilar recebendo esse suporte, ele vai ver, olha, eu sei resolver isso aqui? Se eu sei, beleza, resolvo ali e encerro o suporte. Se não, eu preciso consultar a base de dados. Se eu encontrar uma resposta aqui nessa base de dados, eu encerro o suporte. Caso contrário, eu preciso solicitar agora um gerente de suporte do pilar, que ele é o detentor máximo de conhecimento. Então ele vai saber me explicar como eu posso solucionar esse suporte. Se a explicação que ele der para o analista de suporte aqui em cima, do pilar, se a explicação ficar clara, beleza. Você vem cá, registra essa explicação na base de dados, para que futuramente um outro analista ele possa consultar esses registros e encerra o suporte. Acabou. Caso contrário, né, às vezes a explicação é muito complexa, você pode voltar novamente aqui e perguntar para a gente de suporte. Então ele vai te explicar novamente, sem nenhum problema, e feita a explicação até que você tenha entendido. Você entendendo, então aí segue o fluxo como já dito antes, você vem, registra a explicação na base, de acordo com o entendimento, bem documentado, e encerra o suporte.
Bem, é isso. Então aí a gente tem, né, aquele ponto de centralizar o conhecimento baseado em experiências em uma base de dados. Todo esse processo já resolve isso. Tanto para o momento, tanto resolve no momento, como também para futuras consultas, né, futuros suportes que vierem. Como catálogo de negócio, ele é algo até mais simples, né, visualmente falando, porque é algo mais intuitivo, então o cliente ele tem que ter acesso. E se é algo muito complexo, acaba por dificultar o seu entendimento. Então, quanto mais simples, né, e sucinto, é melhor. Bem, aqui do lado a gente tem algumas temos aqui as definições que foram mencionadas em relação a consultar os principais serviços ofertados. Nós procuramos aqui falar então o quê? Do pilar, descrição e custos. Que são aqueles as três ações, né, que um usuário, cliente, pode realizar na plataforma. Bem, por exemplo, ele quer saber em monitor o que é o serviço de monitor. Então ele olha lá. Isso aqui estaria, por exemplo, disponível no site da organização, da Smart. E lá ele veria, olha, isso aqui em monitor é responsável por gerenciar os dashboards a partir de dados obtidos pelos chatbots. Beleza, eu já sei, já entendi, já entendi o que isso significa. E, beleza, é possível adicionar diferentes tipos de gráficos a um dashboard. Ah, ok, então agora eu tenho um dashboard, que é uma telinha gerencial, né, e ali eu posso também adicionar gráficos. Certo, mas quanto isso vai me custar? Então ele vem para essa seçãozinha aqui de baixo, né, para essa linha aqui, que vai demonstrar os custos. Olha, a cada dashboard que você criar, R$100 vão ser cobrados. E, só que, é gratuita a criação de até 5 gráficos em um mesmo dashboard. Agora, se você quiser criar mais do que 5 gráficos, aí você terá que desembolsar R$10 por gráfico criado a partir disso. E a mesma coisa, né, prossegue para Build, Connect e Train. Você tem uma descriçãozinha sobre cada um deles. Aqui, por exemplo, em Connect nós temos a responsável pelas integrações, né? Então a gente integra o teu chatbot com o WhatsApp e com o Facebook Messenger. Olha que maravilha. Mas para você conseguir isso, a cada integração cadastrada, independente se é WhatsApp ou Messenger, vai ter que desembolsar R$1.000. Entendido? E junto com tudo isso aqui, a gente tem um custo de R$100, independente do pilar. Então esses R$100 é por suporte, né? Então o cliente ele está em Monitor, Build, Connect ou Train, ele está interessado em um desse serviço, ele já consome, né? No caso do suporte, né? Então ele já consome um desses serviços e ele precisa de um suporte, ok, é R$100 para qualquer um desses pilares. E é apenas pagar. Então aqui, já podem ver, né? Então procuramos passar algumas informações que são essenciais para que o cliente entenda como o negócio funciona. Bem, feito isso, agora nós precisamos definir o FCS e o IP. Né? O IP é o índice de performance e o FCS é o fator crítico de sucesso. Isso basicamente serve para dizer se o catálogo de serviços é eficiente. Ou isso que foi desenvolvido até agora, isso funciona. Então é isso que o FCS e o IP vão dizer. Então temos dois exemplos de como poderia ser construído isso. Por exemplo, nós temos como fator crítico de sucesso que o cliente conheça o catálogo de serviço de negócio e que o catálogo de serviço técnico esteja bem elaborado e completo. Beleza. E o que vai dizer para mim que isso está funcionando? Está performando bem, né? Bem, o que vai dizer isso é, no caso aqui se o cliente, né, conhece o catálogo de serviço de negócio, é o índice de performance 1 e 2. O 1 é tipos de suporte aberto. Se o cliente ele abrir suportes que não estão relacionados a dúvidas sobre os serviços prestados, isso é bom. Quer dizer, então, que ele está entendendo e a informação passada para ele no catálogo de serviço de negócio está sendo clara. E também ele pode responder um questionário, você conhece o catálogo de serviço de negócio? E dependendo da sua resposta, ali você consegue definir se está sendo se o cliente conhece o catálogo ou não. É uma resposta simples, ou é sim ou é não. Em catálogo de serviço técnico, agora a gente está avaliando a equipe técnica. Então, os colaboradores da empresa serão avaliados aqui. Então, como é que a gente avalia a performance? Né? Usando os seguintes indicadores. A quantidade de suportes resolvidos. A quantidade de suportes resolvidos aumentou depois que foi implantado esse catálogo de serviços? Ou ele diminuiu? Então, essa análise aí vai permitir, sabe, avaliar se está sendo eficiente ou não. Outro exemplo também, velocidade de resolução. Eles resolvem mais rápido após definido esse processo, após padronizado, né, formalizado esse processo, ou estão solucionando mais lentamente? E também tem um exemplo de questionário que é direcionado ao analista de suporte do pilar, que é de cada um daqueles 4 pilares. Né? As etapas do processo estão claras para você, como ele é o principal ator, né? Ele é aquele que executa as maiores tarefas, então é uma boa direcionar para ele esse questionário. Bem, a respeito de benefícios, o que a implantação ela trará de benefícios? Uma vez bem implantada, essa implantação pode trazer um alinhamento de expectativas. Então, o que é ofertado para o cliente, o que ele recebe, o que muitas vezes os colaboradores da empresa esperam é o que eles têm a contato. E um exemplo também é transparência na prestação de serviço. Então, o que o cliente vê é o que ele consome e controle de recursos. Então, você para de perder, por exemplo, recursos humanos. Como foi apresentado, né, de dor da empresa no início, que tinha muitos colaboradores perdendo tempo procurando quem é que resolvia. Agora, como está tudo muito bem definido, você tem esse pleno controle desses recursos. Bem, é isso. Aqui estão nossas referências, as utilizadas. Eu gostaria de agradecer a todos vocês pela atenção. Foi possível aprender bastante sobre gerenciamento de catálogo de serviço em definição pelatil. A gente espera que possamos ter ajudado algum grupo, né, a ter alguma ideia sobre como construir o business case final. É isso, muito obrigado. Perguntas, estamos à disposição.